A gente nunca antes teve uma operação tão forte, tão violenta, que tenha resultado num número tão grande de mortes. Anterior a isso tinha sido 28, né? A gente está até agora com 120. Então, o que aconteceu, na verdade, essa é uma operação, vou falar o que a polícia declarou, né? Uma operação, ela foi planejada no seguinte sentido, ela é uma operação liderada pela Polícia Civil para cumprimento de diversos mandatos policiais, então não é aquela operação emergencial, então nesse sentido quer dizer que foi planejada, de fato, para Uhum. mobilizar esse quantitativo impressionante de homens precisaria, né? Precisou aí de bastante planejamento. Me chama a atenção dela ter sido feita, assim, no atual estágio do estado do Rio de Janeiro, a gente ainda conseguir ter esse nível de mobilização, né? Então, foi uma operação focada no complexo da Penha e do Alemão, que são os dois complexos de favelas muito grandes e que são considerados o quartel-general do Comando Vermelho, considerado áreas bastante impenetráveis e que basicamente é, é muito raro a polícia ir, né? Porque sabe-se que ela ir ali terá como resultado esse processo que aconteceu. Então, assim, ter uma operação nessa área definitivamente irá acontecer confronto. O que chama a atenção é o número enorme de mortes e a capacidade da polícia ter chegado ali, né, e atirado e ter tantas pessoas vitimadas. A outra Uhum. coisa que chama muita atenção é que tipicamente essas operações acontecem e são restritas e acontecem dentro das favelas e por causa disso a comoção que elas geram fica muito limitada também. O que ontem foi inédito foi que a operação começou de manhã, mas a partir de 2 horas da tarde a gente começa a ver um pânico se disseminando no Rio de Janeiro, né? Os grupos de WhatsApp começam, né, a pipocar das pessoas preocupadas que a gente estava começando a ter muitos bloqueios da cidade, que seriam resultado de uma retaliação do Comando Vermelho. Então, nesse processo, assim, o que se tem documentado é que foram colocados 71 ônibus, foram fechados, colocaram para fechamento de vias, mas não houve incêndio, não houve muito uso da violência, mas isso causou um pânico na cidade, que é reflexo do fato de que a gente está falando de uma organização criminosa muito poderosa, muito espalhada na cidade. Então, assim, não é uma questão que se você bater no Comando Vermelho, nesses dois quartéis generais, você anestesia o Comando Vermelho. Ele ainda está em muitos outros lugares, ele tem muita liderança dentro de presídio também, então a capacidade de reação dele é muito alta. E eu acho que muito disso, o pânico que foi gerado, foi do medo das pessoas do que poderia vir a acontecer na cidade. Uhum. De É, ainda eu mais grave, pois colocar é, isso assim. pois é, pois é. Eu vou pedir licença para emendar mais uma e já acho que já vou embicar a conversa para algo que a Débora talvez também, tenha perguntas, porque uma das justificativas também do governador e dos chefes, né, das polícias do Rio, inclusive é o nome da operação, né, é de que ela serviria ou teria como objetivo ser uma etapa de contenção dessa expansão do Comando Vermelho, territorial e de lideranças ali, é, então, ela faria parte de um projeto maior de segurança, nesse sentido, de olha, precisamos impedir que o Comando Vermelho se expanda ainda mais territorialmente na cidade. Ainda assim, quando a gente pensa que, bom, será que a forma de se fazer isso, então, é entrando num desses quartéis generais e confrontando diretamente esses líderes da expansão, ou haveria outras maneiras e tudo mais? Veja, a gente não é policial, né? Eu suponho que os policiais e os agentes de inteligência tenham estudado outras formas, mas para o público em geral, fica a impressão de que, bom, vamos partir para o confronto então. Parece que não havia alternativas, professora. Existem outras maneiras de se combater uma expansão territorial de um grupo tão bem armado e com tanta capilaridade? Sim. Eu acho que assim, a gente tem que pensar como a polícia, as polícias, né, no caso civil e militar, como uma do conjunto de ações que a gente precisa fazer para a contenção desses grupos.
O que acontece hoje no Brasil é que a gente não tem um mínimo de estratégia, seja liderado pelo governo federal ou pelo municipal, do que seria uma estratégia de segurança pública e não a de polícia para conter esses grupos. A gente está falando de grupos que são hoje potências econômicas, sabe? Grupos que controlam territórios de forma bastante violenta, através do uso da força, através de coerção e ameaça dos seus membros. Eles, a partir do território, eles desenvolvem rendas econômicas muito pujantes, né? Que começou lá atrás com o tráfico de drogas, do varejo do tráfico de drogas, e já não é mais isso. O território tem por si só, né, ele gera renda a partir do momento que dali você vai estruturar uma série de prestação de serviços, vai extorquir a população, então se extrai muitas rendas daquele território, e de organizações criminosas que estão em rede e que operam a partir dos presídios. É importante a gente lembrar disso, que é uma coisa muito pouco falada. Muitos dos líderes do Comando Vermelho estão presos e comandam suas organizações a partir dos presídios. Ontem se saiu atrás do DOCA, que é o principal chefe do Comando Vermelho, que está em liberdade, né, que não está livre. Então, tinha muito essa questão de conseguir prender o DOCA, mas a questão é o quanto que a prisão de líderes consegue conter a organização criminosa. Uhum. Então, o que eu acho que a gente tem, uma coisa muito importante é que para frisar, que a gente tem um problema de segurança pública crônico e em expansão, né, com a presença desse, que eu gosto de chamar de crime organizado violento, né? O que é o grande diferencial desses grupos? É o uso de violência, né, de muita violência, o porte de armas de fogo de alto calibre, né, o fato de que eles comandam bondes na cidade. Então, é um fato que o Comando Vermelho está num processo expansionista, mas a gente vive uma realidade no Brasil que é como se ninguém entendesse, nossos líderes políticos não entendessem o senso de urgência do problema, e que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. As únicas instituições públicas que entendem esse senso de urgência, no sentido, quando eu menciono o senso de urgência, precisa fazer algo agora, não pode esperar até alguma coordenação são as polícias. Então, as polícias vão fazer o que está na caixa de ferramenta delas. O que as polícias podem fazer? O que a militar pode fazer? O que ela tem de caixa de ferramenta? Ela tem o uso da força militar, é esse o instrumento que ela tem. O que é diferenciar, o que é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção do que está acontecendo no Rio de Janeiro agora, é que a gente está usando o uso da força liderado pela Polícia Civil, tá? Uhum. Que aí nosso braço de polícia investigativa, que justifica o uso disso e a liderança no sentido, fizemos investigação, temos mandato de prisão a cumprir, mas essas pessoas estão isoladas dentro desses morros, então para a gente conseguir prendê-las, eu preciso fazer esse tipo de operação para executar o mandato de prisão. Mas fica-se uma lógica. A minha grande questão em relação a isso é que você pega uma polícia que deveria estar focada em instrumentos, focada em investir pesado em investigação, em técnicas de investigação, para estar cada vez mais com uma polícia investindo em aparato militar e defendendo cada vez mais o uso da força para conseguir conter. Mas o que eu queria chamar a atenção é que toda essa estratégia é baseada na prisão de indivíduos que comandam essas operações. E não existe qualquer evidência no mundo que a prisão de indivíduos do comando de operações vai fazer a operação e o grupo criminoso ficar mais fraco. É claro que a gente tem que responsabilizar os grandes líderes, a gente tem que ir atrás das pessoas que cometem mais violência, mas a gente tem que pensar também nas bases do que permitem eles serem organizações criminosas tão poderosas e provocarem o terror que eles vivem, né? Para aí ter mas o que eu acho que acima de tudo, claro, essa estratégia que você está perguntando, ela não existe, né? Ela simplesmente não existe. E nem existe nenhuma agência hoje do poder público, seja no federal ou estadual, com a coordenação de uma estratégia multi-agências, onde tem muita gente que precisa fazer várias coisas, mas precisa ser um mínimo de coordenação em termos de um objetivo comum ali. E que eu acho que o grande desafio que a gente tem é que a gente fica falando de segurança pública de uma forma muito grande, muito ampla, mas a gente precisa começar a focar em problemas específicos, quais são as grandes dores que a gente tem, por exemplo, que nesse caso esses grupos criminosos violentos que tomam controle do território, impedem o ir e vir das pessoas. O que a gente pode fazer para este problema específico? Uhum. Nesse problema específico o que você tem que
que você pode fazer para induzir o comportamento? O que eu gosto muito da ideia de pensar na ideia, a gente vive no Rio de Janeiro com inúmeros problemas, né, de segurança. Então, a gente já está num ponto que não é assim, o que é absolutamente intolerável que esses grupos não podem fazer. Então, vou dar um exemplo do que é intolerável. Você não pode ter invasão de ter bonde para invadir um território para o outro, né? Então, nesse sentido, e isso é o que o Comando Vermelho está fazendo nesse momento, é importante ter claro. O Comando Vermelho está num projeto expansionista, tocando terror em muitas comunidades no Rio, num processo muito grande. Então, assim, existe uma questão do tipo correta no sentido assim, precisamos fazer essa operação contenção, de segurar isso. A dúvida é, esse tipo de operação consegue conter? Aí eu tenho dificuldade de ver, inclusive, o modelo lógico. E eu gostaria, inclusive, de fazer uma pergunta que é, se, digamos que fosse o melhor dos cenários possíveis, o que seria o sucesso de uma operação como essa, do ponto de vista policial? Seria prender todo mundo? Isso iria, prender todo mundo sem resistência, sem uso de violência. O Comando Vermelho estaria mais fraco no dia seguinte por causa disso? Eu acho que é essa questão que a gente tem que começar a perguntar no Rio de Janeiro. O que eles aprenderam nesse processo que eles vão parar de fazer, né? Qual foi o comportamento criminoso que a gente passou a dissuadir num processo como esse? Então, eu acho que esses são os questionamentos que a gente precisa fazer e deixar claro, eu não tenho solução para esse problema, ninguém tem a solução para esse problema no Rio de Janeiro. Só que eu acho que a primeira coisa que a gente precisa admitir é que o que a gente tem feito até agora não tem levado a lugar nenhum, assim. Se tivesse, o problema não estava ali. Então, assim, o que a gente precisa fazer diferente, né? As pessoas questionam, olha o nível que esses caras chegaram, eles não têm medo do Estado. Eles, de fato, não têm medo do Estado. Mas é usar mais a força nesse nível? E aí, essa é que é a questão. Muita gente das forças policiais acredita que a solução é essa, tá? É aumentar a força. Então, isso foi o que a gente viu ontem. A gente viu um aumento massivo do uso da força, que é uma visão de que isso vai conseguir conter os grupos. Se você chegou até aqui, é porque gosta do que a gente produz no YouTube. Mas isso aqui é só um gostinho do que você encontra no nosso streaming. E olha, a gente sabe, tem vários streamings por aí, mas vem cá, me responde uma coisa. Algum deles te explica por que a sua timeline virou um campo de batalha? Ou quais são as raízes verdadeiras do conflito Israel-Palestina? E ainda, o que aconteceu com a democracia brasileira nos últimos 40 anos, que trouxe a gente até a tentativa de golpe que condenou Bolsonaro e seus aliados? Os assuntos sobre os quais todo mundo tem opinião, mas pouca gente entende o contexto, eles estão todos no streaming para você maratonar. Quem conhece, aprova e não para por aí. A assinatura Premium ainda dá direito ao melhor da produção textual do meio, com 2 newsletters semanais exclusivas na sua caixa de entrada. Experimenta hoje. Entenda por que milhares de pessoas escolheram ser Premium.